Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas. Vamos à nossa live de hoje, segunda-feira, 23 de dezembro, quase Natal, hein? Já é quase Natal. Então vamos à nossa live de hoje, 3 dedos de prosas, agora todos os dias, de domingo a domingo. Se gostar, dê o like, de gostei, comente, curte, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para nossas lives. Vamos à primeira prosa. As festas de fim de ano vão alterar o expediente bancário nas próximas 2 semanas. É de praxe, mas é bom avisar. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, os bancos terão o horário de atendimento ao público reduzido de 9 até 11 horas do dia, horário de Brasília. Já na véspera do Ano Novo, dia 31, não haverá expediente algum e as compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo a TED. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, FREBABAN, somente o PIX, o bendito PIX, somente é um sistema que funciona 24 horas, todos os dias, inclusive feriados. Então, só o PIX poderá ser feito normalmente. Graças a Deus, finalmente criaram o PIX. No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias também não serão efetivadas nessas datas. Nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, as agências funcionam normalmente, bem como a partir do dia 2 de janeiro. Contas de consumo, água, energia, telefone, etc., com vencimento nos dias em que não há compensação bancária, ou seja, dia 25 do 12, 31 do 12 e 1º de janeiro, poderão ser pagas sem acréscimo no dia seguinte. E já no caso dos tributos e impostos, caso vençam num feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, viu? Pagamento antecipado para evitar a incidência de juros e multa, né? Juros e multa. A resolução do Conselho Monetário Nacional, o CMN, não considera dias úteis para fins de operações bancárias, claro, os sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura aos clientes que podem usar as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis e os canais digitais, celulares e computadores dos bancos para a realização de transferências e pagamento de contas e demais serviços. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA, que é o débito direto autorizado. Então fica aí avisado que muda aí o sistema, né, de funcionamento e atendimento das agências bancárias. Agora o PIX é o salvador da pátria, né? Viva o PIX! Em janeiro, a segunda prosa. Em janeiro de 2025, o Banco Central muda de comando e de chefia. Sai Roberto Campos Neto, entra Gabriel Galípolo. E há preocupações nesse sentido quanto qual a direção que o Banco Central vai tomar, se conforme o vento que lhe assopra, ou garantir sua autonomia, e garantir autonomia vai ser difícil. Sejamos sinceros. Por quê? Depois da semana em que o Banco Central se viu obrigado a torrar 7 bilhões de dólares para evitar que o real se tornasse moeda sem valor, ou apenas de brinquedo, né? O marqueteiro de Lula, o Sidônio Palmeira, cotado para ser o novo ministro da SECOM, teve uma ideia que eu acredito que foi copiada das transmissões ao vivo das lives do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que é bom se copiar não tem problema nenhum, não é mesmo? Bom, Lula, ao lado de Gabriel Galípolo, na biblioteca do Palácio do Alvorada, exatamente como Bolsonaro fazia,
acompanhada de Fernando Haddad, Simone Tebet e Rui Costa, teve como objetivo midiático para que o presidente da República dissesse ao novo presidente do BC, o Banco Central, que não irá interferir no trabalho da autoridade monetária. Ele disse, o Lula disse: você será o mais importante presidente do Banco Central que o Brasil já teve, porque será o presidente com mais autonomia. Esse mais é o X da questão e eu vou explicar para vocês aí. Bom, aí ele disse, né? O Lula disse para o Galípolo, entre as declarações de amor recentíssimo à responsabilidade fiscal que ele parece que não tem. O presidente atual não tem. Ou então ignora ou desdenha, né? Assim como não existe mais ou menos virgindade, não existe mais ou menos autonomia de banqueiro central, não é? Ou ele é autônomo, ou ele não é. Como o presidente do Banco Central tem autonomia, garantida por lei de 2021, Lula, o presidente, não faria mais do que a sua obrigação em respeitá-la. Sim, eis o X da questão. Mas, de qualquer forma, o mais importante é que o mercado se tranquilizou, mas é aquela tranquilidade à base de ansiolítico, né? O que deveria existir, na verdade, seria medida protetiva de distância mínima entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, porque pelos diálogos anteriores é o que se podia, né, imaginar, é o que se possa imaginar. Com, eu digo assim, um executivo praticamente responsável com relação à lei fiscal, né, de responsabilidade fiscal, um Congresso delirante, absolutamente delinquente, e um judiciário voraz. O judiciário está voraz. Querem governar o país, eles querem, né? O STF quer governar o país. Se governar bem, não tem problema nenhum. Mas o problema é que, pela maneira como está sendo imposto isso, é que é o problema, né? Bom, e Roberto Campos Neto, na verdade, viu, gente, foi quem, de fato, segurou a inflação até aqui. Se não fosse ele, e manter a taxa de juros alta, ao blindar os diretores do banco da gritaria presidencial para que pudesse cumprir a sua função. O Neto disse: olha, não olhe, não liga para o que o presidente está dizendo, para o que o Lula está dizendo. Podem continuar aí nas suas funções, fazendo o que vocês têm que fazer. E se não fosse isso, o governo já estaria pintando dinheiro para cobrir com mais inflação gastos totalmente fora de controle. Esta é a realidade. Não precisa ser um grande economista, um comentarista de economia para avaliar o que pode vir a partir daí. A interpretação de texto básica é que o presidente da República espera que Gabriel Galípolo não seja um Roberto Campos Neto, porque ele acha que Roberto Campos Neto ele acusa injustamente de ser um sabotador, um bolsonarista a serviço dos banqueiros. E ele quer que o Galípolo, o novo presidente do Banco Central, dê uma lição como se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Não estou entendendo porque a autonomia já estava existindo com o Campos Neto. Ou seja, uma outra autonomia será, desculpe, a autonomia relativa, como a democracia que estamos vivendo no nosso Brasil. O novo presidente do BC ainda vai ter que provar se é leal ao país ou a Lula. E não haverá marqueteiro capaz de consertar o desastre se Gabriel Galípolo tiver mais lealdade ao seu criador, ou seja, obedecer mais ao que Lula quer e não aos interesses do país, principalmente se preservando de inflações futuras, né? As inflações são
pesadas. Vamos então agora à terceira e última prosa. A Justiça Federal suspendeu a prática da chamada bomba branca, que permite que postos de combustíveis com bandeira de uma distribuidora comercialize produtos de outras marcas. A decisão do juiz Osmani Antônio dos Santos, da primeira vara federal de Uberlândia, Minas Gerais, é válida para todo o país e também abrange a comercialização de gasolina, a gasolina C e o etanol fora de postos no modelo de delivery de combustíveis. Desde julho de 2021, a prática da chamada bomba branca foi permitida pela Resolução 858 da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que liberava postos com bandeira a vender combustíveis de fornecedores diferentes. Qual o problema nisso, gente? Desde que esses estivessem identificados com adesivos na bomba. Sim, e qual o problema? A intenção era aumentar a flexibilidade na distribuição e tentar reduzir custos, ou seja, era criar uma burocracia para poder encher o saco de motoristas, e clientes e postos que vão abastecer seus veículos. Sob a alegação de que as novas regras facilitaram fraudes comerciais, o Ministério Público de Minas Gerais, o estadual, e entidades do setor de combustíveis, como o Sindicom, sempre, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de combustíveis e lubrificantes, a Ipiranga, que é a marca Ipiranga, e o Minas Petro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais, entraram, claro, com uma ação civil pública contra a prática da bomba branca. A justificativa foi que a prática violava direitos fundamentais, como o direito do consumidor à informação clara e transparente sobre a origem do combustível. A permissão da bomba branca induzia, segundo eles, os consumidores ao erro, já que ao abastecer um posto com uma bandeira conhecida, o cliente acreditava estar comprando o combustível daquela distribuidora, mas o produto poderia ser de origem desconhecida. Ora bolas! A ideia da bomba branca ganhou força em 2018 durante a greve dos caminhoneiros. A proposta buscava flexibilidade de distribuição em teoria, reduzir custos. No entanto, empresas do setor alegam que a medida não resultou em queda de preços. De acordo com o Sindicom, as fraudes associadas à bomba branca geram prejuízos anuais de 15 bilhões aos consumidores, com casos de adulteração de combustíveis e misturas com biocombustíveis e outras substâncias contaminantes. Conversa para boi dormir, amigo. Quando o pessoal quer esculhambar, esculhamba. Se gostarem, dê o like de gostei. Se não é inscrito, inscreva-se. Curta, comente, compartilhe. Acesse o sininho para novas notificações de lives. Um abraço.